Bom, enquanto o mercado internacional segue especulando o que vai acontecer com a safra de soja da América do Sul, as lavouras aqui no Brasil já estão começando a ser colhidas. A consultoria AG Rural ela tem acompanhado esses trabalhos de campo e constatou que a produtividade média esperada dessas lavouras está ainda melhor do que estava sendo esperado. Com isso, na última sexta-feira, elevou a expectativa da produção de soja do Brasil no ciclo novo. Se esse novo número esperado pela consultoria AG Rural se confirmar, o Brasil vai ter uma nova safra recorde de soja. Pode colocar na tela aí os números, então, recém-divulgados pela consultoria AG Rural. Veja que no mês de janeiro, a consultoria estimava a safra de soja do Brasil em 114 milhões de toneladas. Neste mês de fevereiro, elevou para 116 milhões e 200 mil toneladas a projeção de colheita. Se esse número, então, se confirmar, aí ele vai bater o recorde do ano passado, temporada 16-17, quando havia sido até então a maior safra de soja do Brasil, superior a 114 milhões de toneladas. Bom, como eu dizia, o que fez melhorar essa expectativa de colheita final dos grãos foi o rendimento médio das lavouras que estão sendo colhidas. O outro gráfico que a gente vai colocar agora na tela mostra a diferença, então, desta produtividade estimada. Em janeiro, a AG Rural estimava que cada hectare plantado com soja no Brasil renderia, em média, 55,80 sacas. Agora, em fevereiro, elevou para 54,60 sacas essa expectativa. A gente só tem os números invertidos ali, é o contrário, na verdade, em janeiro eram 54,60 sacas e agora, em fevereiro, 55,80 sacas. A gente vê que ele ainda assim não supera a produtividade observada no ciclo 16-17, que foi de 56,10 sacas por hectare. A produção ela só será maior, então, por conta do aumento de área projetado pela AG Rural, que segue crescendo aqui no Brasil. Então, a AG Rural elevando a expectativa da safra de soja do país por conta desse rendimento observado nas áreas que já vêm sendo colhidas. Bom, e falando em colheita, a gente traz os números atuais, então, da colheita da safra de soja do Brasil. A AG Rural mostrou na última semana, então, como estão os andamentos no campo. O ritmo mostra um ligeiro atraso em relação à safra passada, mais ritmo dentro do normal na comparação com as médias anteriores. Veja os números aí comigo na sua tela. De acordo com a consultoria, a safra atual 17-18 tem 6,4% de área colhida até o momento. Nesta mesma época do ano passado, considerando o dia 1º de fevereiro, mais de 10% da área havia sido colhida. Portanto, este ano estamos um pouquinho atrás devido ao atraso na chegada das chuvas lá na fase inicial de plantio, que acabou retardando todo o ciclo. Mas na média dos últimos 5 anos, esta época do ano indica a colheita em cerca de 6,3%. Portanto, estamos dentro da média. O estado do Mato Grosso lidera as atividades de colheita da soja. Segundo a consultoria AG Rural, já tem mais de 20% de área colhida. Além do Mato Grosso, outros 10 estados também já colhem a safra atual de soja. Veja quais são eles aí comigo na sua tela: Rondônia, Goiás, Pará, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Rio Grande do Sul e o Mato Piba, em geral, os estados que compõem essa nova fronteira agrícola, ainda estão na fase de enchimento de grãos, portanto, não deram início efetivo às atividades de colheita do grão. Bom, enfim, vamos saber então com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima fica para essas áreas produtoras de soja do Brasil que já deram início às atividades de colheita, em especial os estados da região Centro-Sul. Acompanhe os destaques comigo. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja segue avançando na maior parte do centro-sul do Brasil. No Mato Grosso, já alcançou em torno de 12% de áreas colhidas. No Paraná, apenas 1%. No Mato Grosso do Sul, as atividades já começaram também, mas ainda seguem em ritmo mais lento no campo. Agora, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue elevada, principalmente no Mato Grosso e também no estado de Goiás, Minas Gerais. Isso devido às últimas chuvas que estiveram associadas a um corredor de umidade, provocaram pancadas de forte intensidade nessas regiões com solo mais úmido. Agora, nos próximos 5 dias, um corredor de umidade ainda segue atuando entre
entre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais também. Justamente nessas áreas é onde as pancadas ainda seguem com forte intensidade. O volume de água é bastante elevado, podendo passar de 70 milímetros em apenas 5 dias. Então, com essas instabilidades ainda atuando, principalmente no Mato Grosso, Goiás, essa chuva ainda pode seguir atrapalhando o andamento da colheita e pode até paralisar as atividades no campo. No Mato Grosso do Sul e também no estado do Paraná, a chuva pode ocorrer de maneira muito fraca e isolada, porque é o tempo firme que vai predominar por conta de uma área de alta pressão que inibe a formação de nuvens de chuva mais expressivas. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora na maior parte do Centro-Sul vão migrar aqui um pouco mais entre o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E a chuva perde intensidade entre o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Então, dessa vez, com as instabilidades perdendo intensidade aqui no Mato Grosso, os produtores agora já terão melhores condições para dar andamento às atividades de colheita da soja, porque acaba tendo períodos de melhoria com mais frequência. Enquanto que no Mato Grosso do Sul e no Paraná, como a chuva ganha intensidade, não se descarta a ocorrência de transtornos em relação ao andamento da colheita da soja. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 20 de fevereiro, as instabilidades ainda seguem fortes entre o estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, agora entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e também no estado do Mato Grosso, as instabilidades ainda ocorrem com volumes significativos de até 30 milímetros em 5 dias. Mas ainda deve ocorrer alguns períodos de melhoria, com o sol aparecendo, e aí por conta disso os produtores terão dessa vez melhores condições para dar mais ritmo às atividades de colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Os primeiros focos de ferrugem asiática da soja desta safra foram identificados no estado de Goiás nestas últimas 2 semanas. Segundo o consórcio antiferrugem, a primeira ocorrência identificada no estado goiano é de uma soja plantada no mês de outubro, no estágio já R6, que é aquele em que a planta está com 100% de granação e ainda folhas verdes. Ao todo, o estado de Goiás registra 12 focos da doença. Os municípios em que ele se encontra são esses na tela, acompanhem comigo aí. Nos municípios de Acreúna, Caçu, Chapadão do Céu, Jataí, Lusiânia, Mineiros, Montevidéu, Paranaúna e o município de Rio Verde. Além de Goiás, outros 10 estados brasileiros já têm foco de ferrugem asiática da soja registrado, segundo o consórcio antiferrugem. Ao todo, o Brasil tem 277 casos até agora, sendo que o estado do Paraná lidera de longe esta lista, tem 40% deles.